5 gastos com o casamento que você não sabia, né? Então, para você não ser pega de surpresa, vamos passar 5 pontos para você hoje. Então, vamos começar. A primeira coisa que quando a gente fala para as noivas, elas normalmente falam: oi? Como assim? Peças de doce, né? Então, a mesa ela não é composta apenas por doces, mas também pelas peças. Sim, na verdade a noiva sempre se preocupa em estar fazendo a encomenda dos doces e pronto, né? E aí chega ali próximo, né? Quando vai se fazer todo um levantamento, uma organização de todos os detalhes, tá? E esses doces são colocados aonde? Ah, mas a doceira não tem? Então a palavra é normalmente não. Algumas doceiras têm, mas elas cobram por isso, né? Isso é uma contratação a mais que precisa ser feita. Outras doceiras não possuem peças de forma alguma, assim, não tem nenhum modelo nem outro. Por quê? Isso depende da decoração. Tem festa que o decorador quer usar peças de cristal, tem festa que ele quer peças de prata, tem outras que ele quer peças brancas, outras peças rústicas, cobre. Então elas não conseguiriam, né, alcançar toda essa variedade que existe, né, de opções no mercado. Então a maioria delas, a grande maioria, elas não possuem as peças de doce. Então nós precisamos estar fazendo uma locação à parte, caso o decorador também não tenha, né? Sim, na verdade, né, do que nós já trabalhamos, algumas opções, né, para você já então ver sobre essa questão da locação, que é ou a própria doceira, né, tem as peças e aluga, sim, ou então o decorador, até mesmo o buffet, tem alguns buffets que tem peças de doce, outros não. Ou então se você vai precisar realmente pegar uma empresa que aluga, isso, que faz a locação de material. Então, isso é fundamental conversar também, não só com a sua doceira, mas com o decorador, pelo que a Adriana disse, né? Para compor toda a sua decoração, aquela mesa, ficar harmônico. E já está alinhando, né? Nossa intenção aqui hoje, essa questão dos custos, né? Para que isso já entre na sua planilha, né? Para que você já tenha essa consciência que, como é um assunto que vai ser tratado mais próximo ao casamento, por isso que muitas vezes essa parte financeira também acaba vindo mais próximo, né? Então a gente já está dando uma adiantada aqui para você já deixar aí no seu checklist, né, as peças para os doces. Sim. Outro ponto então agora, falando sobre também gastos que vão aparecer mais próximo ao casamento, ainda falando sobre mesa de doce, é a questão da forminha. Então assim, os noivos são os primeiros a falarem: eu não acredito que eu vou gastar X valor com forminha, sendo que as pessoas vão jogar fora. Mas forminha faz parte da mesa de doce, né? Faz parte inclusive até muitas vezes da decoração. Então é um gasto ali que normalmente os noivos têm. Só uma observação que eu queria fazer dentro desse tópico é que muitas doceiras eu vejo que mandam os doces em forminhas de acetato, né? E aí tem vezes que os noivos querem mudar essa forminha ou alguns acabam ficando com essa mesmo. Então tem algumas doceiras que mandam numa forminha, né? Por mais que seja mais básica, mas manda. Outros já não, né? Outras não. Sim, e falando nessa questão de doceira, né? Nós vemos assim, a grande maioria, elas alertam sim para a questão das forminhas quando é feito o pedido de doces. Mas nós já tivemos clientes que chegaram até nós, né? Fizeram o pedido de doce em alguma empresa, né? Que não era ali do nosso convívio. E eu falei: mas e as forminhas? Mas ninguém me falou nada de forminha. Então, isso, vamos dizer, foi uma falha, né, da doceria, nesse caso, que quem vende o doce, elas não vendem forminha, mas normalmente elas têm alguns mostruários ali para estar facilitando a vida da cliente, né? Sim. Então, sempre que você for fazer uma degustação, em que você for fazer uma visita a uma doceria, você agora já está sabendo, né, que as forminhas serão necessárias e normalmente na mesma quantidade de doces que você vai comprar.
Se são 1000 doces, 1000 forminhas. Existem forminhas de todos os valores, né? De todos os formatos, modelos. Só precisa também ter um alinhamento com a doceira, a questão do tamanho da forminha. Pro tamanho do doce, Pro né? tamanho do doce. Nós já vimos algumas noivas que compraram forminhas nessas ruas de comércio popular, ou né? até pela internet, que você Ou não até tá pela vendo a internet. forminha, né, pessoalmente. Sim. E eu sempre brinco, né? A forminha dentro da caixa é um modelo. A hora que você tira ela da caixa, ela muda completamente. Elas não têm estrutura e não têm profundidade. Então, normalmente, a gente perde o doce no dia que tá arrumando a mesa, né? Por isso que, normalmente, as doceiras, elas já trabalham oferecem forminhas de fornecedores que já fazem num tamanho e numa profundidade proporcional ao doce que ela também está entregando, né? Sim, isso é muito importante, porque quando nós vimos, né, situações disso que o doce é menor do que aquela forminha, ou aquela forminha não tem sustentação, durante a festa, conforme os convidados vão pegando aquele doce, acaba caindo, né, o que está ali do lado. Então rola até um desperdício. É um desperdício mesmo. Sim, então tem que tomar muito cuidado com isso. E já, né, lembrando aqui vocês, nós já fizemos uma live sobre mesa de doces, né? Então nós temos um vídeo mais completo sobre isso lá no nosso canal do YouTube, que é Adriana Zecchini Santa Ajuda. Se você clicar aqui no link que tá no perfil do nosso Instagram, você já cai lá direto. Então nós temos um vídeo falando sobre isso, tudo que envolve a mesa de doces, que a maioria das noivas não imaginam, né? Sim. Então vamos lá. O nosso próximo item é a questão de caligrafia para o convite. Sim. Ainda temos, né, um grande número de noivas, né, Sim. que querem o seu convite escrito manualmente, que não quer a questão da tagzinha, que normalmente a gráfica pode até já estar colocando no modelo do seu convite. Sim. Então, a questão da caligrafia é uma contratação à parte. E isso também precisa ser conversado na escolha do seu convite. Porque a gráfica não tem como entender, né, aquilo que você quer sem você estar falando, não, mas eu não quero tag, eu quero ele escrito manual. E algumas clientes, né, como nós já passamos por isso, elas achavam que esse custo estava já dentro do custo do convite. Que a própria empresa, né, do convite, da gráfica. Sim. A própria gráfica fazia isso, né? Não, e ele é um trabalho à parte, é um serviço, vamos dizer, um terceirizado. Existem algumas opções, né, aqui na nossa região, em centros maiores, um número maior de oferta, né, desses profissionais, mas ele é sempre um custo à parte do convite e que muitas vezes a noiva ela acaba sendo, o convite está pronto, aí a gráfica vai falar, e o que você vai fazer, né? Vai escrever, mas eu não sabia, achei que já estava incluso no seu valor. Então, dentro disso que nós estamos fazendo hoje, né? Dentro do seu checklist aí de gastos, então que conste também a questão do calígrafo, né? Para estar fazendo a escrita aí dos seus convites. Né? Sim, até porque também tem algumas gráficas que nós trabalhamos, né, gráficas grandes, que elas indicam opções de calígrafos, né? Sim, mas então, é uma indicação mas só, né? Exatamente, é uma indicação. Olha, eles falam, nós trabalhamos com tal fornecedor nessa área, mas a gráfica em si, né, não faz esse trabalho da escrita. Sim. Pelo menos do que nós já vimos até hoje, né? Normalmente não. Certo. Agora então, nosso quarto item falando de gastos aí com o casamento, que aparece de última hora, é a questão de gerador para sua festa. Gerador no local, né, do evento. Nós já... Esse assunto ele sempre acaba surgindo, vamos dizer, ali bem próximo do casamento, quando se faz uma reunião com todos os fornecedores, pessoal de sonorização, iluminação cênica, quando eles têm acesso à capacidade do salão, então é que vão estar detectando a necessidade da contratação de um gerador, né? Nós sempre sugerimos que essa visita técnica seja feita o mais rápido possível no local do evento,
para que esse tipo de despesa ele já entre bem antes na sua planilha. Hoje um gerador não é uma coisa tão inacessível como era alguns anos atrás. Existem várias opções para alocação com custos, vamos dizer, administráveis dentro do orçamento. Sim. Mas já tivemos situações de ter que alugar gerador na semana, né? A parte da sonorização, quando ela veio ver o local, a capacidade de energia do local, então ele falou, olha, pode ser que a energia caia. Sim. Se ligar tudo que precisa ligar, essa iluminação de pista. Então essa contratação foi feita, assim, vamos dizer, como de última hora, sim, né? Isso é algo até para você observar no contrato, na questão do local que vocês escolherem para o seu casamento. Porque às vezes no contrato já pode constar essa questão de tem alguns locais que já vêm com um gerador, né? Sim. Outros não. Então isso é uma coisa também para vocês observarem em contrato se consta ou não. Sim, e também tem algumas empresas, né, algumas bandas que eles também já fazem essa exigência no contrato deles, que tenha um gerador, porque quando a energia cai, ela pode acontecer uma queima, né, de aparelho eletrônico, alguma coisa nesse sentido. Então o prejuízo aí vai ser bem mais alto do que a alocação de um gerador já com antecedência, né? Sim. E agora então para o nosso quinto item, casamento civil fora do cartório. Então o custo disso, né? Muitas pessoas, né, que pensam em fazer o seu casamento civil no mesmo local da sua festa, ela não imagina que para isso vai ter um custo. Eles chamam isso de casamento em diligência. Então não é que o juiz de paz está cobrando um valor X, não, são taxas já previamente estipuladas pelo próprio governo, né? Isso tem fixado publicamente dentro dos cartórios. Então a taxa para você casar no cartório é um valor, e para você estar fazendo um casamento fora do cartório, já tivemos clientes que fizeram o casamento na sua própria residência, né? Ou no local da sua festa. Então, para esse tipo de casamento, o valor ele quase que mais que dobra, né? Então é interessante você também já saber e já colocar isso na sua planilha, né? Porque não todo mundo sabe que para casar teria uma taxa. As pessoas muitas vezes elas não sabem, né? E por isso que nós estamos aqui alertando, né? Que o casamento fora, então, ele vai estar custando um valor, assim, como eu disse agora, às vezes mais do que o dobro do valor do cartório. Né? Sim, isso é algo para se atentar e já também pararem para pensar que é do gosto de vocês, o que vocês desejam fazer, se realmente vai acabar casando lá no cartório ou então fora, para já se programarem, né? Essa questão de... Aí nós temos também, né, um módulo falando sobre casamento, né, casamento civil. Sim. Já tivemos clientes que fizeram a opção de não quero ir no cartório porque eu me conheço e vou querer roupa nova, né, e quero que vai fotografar, então vamos facilitar. Elas chegaram à conclusão que o que iria se gastar para fazer uma produção, né, era maior do que a taxa para pagar para o cartório. Então arrumamos ali um horário e ficou bem bacana, depois da cerimônia e antes da festa, de estar fazendo o casamento civil, né? Sim. Então existem aí várias maneiras de estar fazendo isso, né? Sim. Nós falamos aqui que íamos passar para vocês 5 gastos, né, com o casamento que vocês não sabiam, que aparece de última hora. Mas já aproveitando que nós estamos aqui na live, nós vamos falar um sexto. Vamos falar um a mais, que nós também presenciamos isso, assim, várias vezes já com noivas nossas, que é a questão do espaço kids, né? Então, lembrado, eu não tinha colocado. O espaço kids, na verdade, muitas noivas falam, eu não vou ter tantas crianças assim no meu casamento, né? Acho que não tem necessidade.
E aí, a hora que a gente começa a investigar um pouco mais, elas falam isso e aí passa, né? Aí, a hora que a gente começa a receber confirmação de presença, a gente vai vendo que tem assim, ó, 15, 20 crianças. E, gente, 20 crianças num casamento é muita criança. 10 já dá pra ter o espaço kids, Sim, né? porque é o que a gente fala, criança gosta de fazer coisas de criança. Com certeza. Então, se elas não têm um espaço pra elas brincarem, provavelmente elas vão estar mexendo nos seus docinhos, elas vão correr debaixo da mesa de doces, ela vai estar fazendo, assim, 1000 coisas que não era pra estar fazendo numa festa de casamento. É um cuidado a mais que você vai estar tendo com o seu convidado, na verdade, e também um cuidado com, como a Aline disse, com a sua própria festa. Sim. Né? Eu falo isso sempre. Criança quer fazer coisa de criança, né? Então, se ela precisa estar no seu casamento, normalmente nós vemos que ou porque eram familiares ou foram os pajens. Então, precisamos cuidar das crianças também. Não adianta pensar em tudo e não lembrar das crianças, né? Como a Aline disse, é na confirmação de presença que nós temos sentido essa... Se você já tem uma lista de convidados que sabe que vão ter crianças, então essa contratação já pode ser feita com antecedência, né? Agora, nós tivemos no começo do mês de dezembro uma contratação de espaço kids na semana. A confirmação com o número de crianças era tão grande que aí então eu falei com os noivos e eles concordaram e foi ótimo realmente, além de ficar super bacana, super bonito, as crianças ficam completamente acomodadas e os pais, eles podem então aproveitar, né? Uma pista de dança, aproveitar ali para bater um papo, ficam mais tranquilos e a sua festa fica um pouco mais organizada, né? Sim, e outra, né? Espaço Kids hoje, na verdade, é uma coisa diferente, né? No sentido de, pelo menos nós, como assessoria, sempre procuramos, né, não colocar no mesmo ambiente que a festa, normalmente é numa sala separada, né? Um local separado, porque muitas vezes falam, mas eu vou colocar brinquedo de criança no meio do meu casamento. Não, e não é pula-pula, tá, gente? Nem tobogã, nem piscina de bolinha, é uma outra opção, né? Sim, hoje em dia tem várias opções, na verdade, para essa questão da recreação, opções diferentes que cabem em N orçamentos, como também nós sempre procuramos colocar essa recreação fora da festa, tá? Em algum local separado. É bem lembrado isso que a Aline falou, porque tem muita gente que acha que a parte das crianças vai estar afetando a decoração, né? Mas na verdade não, a gente sempre consegue achar um lugar, um canto que seja seguro também para as crianças poderem ficar, para estar montando esse espaço. Né? Ainda bem que você lembrou. É, uma dica a mais aí pra vocês. Mas acho que hoje é isso, até porque assim, se a gente for parar pra pensar de gastos que vão surgindo, na verdade tem mais. Mas a gente quis separar alguns assim pra vocês do que a gente vivenciou nesses últimos tempos, né? Pra poder passar pra vocês, noivas, já se programarem financeiramente em relação a isso. Porque como nós falamos aqui no começo da live, né? Apesar de vocês se programarem, mas um gasto ou outro sempre acaba acontecendo ali, faltando 10, 15 dias para o casamento. Então, deixa um orçamento ali com um pouquinho mais de folga para quando acontecerem situações desse tipo, né? Espero que a gente tenha ajudado, né, com essas dicas aqui, para você que está organizando o seu casamento ou que vai começar a organizar em pouco tempo, né? Que você já tenha relacionado esses itens que nós passamos aqui hoje. Sim, por isso que a gente sempre gosta de falar para vocês, né, uma dica como assessoria, para pegar realmente todas as áreas, né, relacionadas do casamento que vocês desejam ter no seu casamento e procurem se informar em relação a elas, né? O que envolve todas essas áreas, porque isso vai facilitar bastante para vocês nessa questão de não serem pegos de surpresa.